convertidos. Atos 2, 42 ao 47, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja e os novos convertidos. Após o revestimento de poder, no início de Atos, capítulo 2, Pedro se levanta com a autoridade dada por Deus e prega a palavra com toda a ousadia no Espírito Santo. Os que ouviram e aceitaram aquela mensagem foram aproximadamente 3.000 pessoas que estavam ali em Jerusalém e que de uma forma muito, mas muito especial foram visitadas por Deus. Os seus entendimentos foram desobstruídos e eles conseguiram entender o propósito de Deus para a vida deles. Entendendo este propósito, eles reconheceram que Jesus era o Messias, era o Senhor, era o Salvador, e se alistaram ao grupo dos discípulos. De um momento para outro, pularam de 120 para 3.120 irmãos, irmãs, que juntos continuavam celebrando aquilo que Jesus havia estabelecido para eles. É fato que esses 3.000 que aderiram, que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, precisavam de cuidadores, de orientadores, de discipuladores. As suas ações estavam baseadas primeiramente naqueles que eles podiam observar e, observando, quem sabe também imitar. Eles não andaram com Jesus como os discípulos andaram. Era necessário então pessoas experientes, pessoas que tinham vivido com Jesus para ensiná-los qual caminho andar. Como igreja, precisamos tomar cuidado com os nossos posicionamentos. Precisamos tomar cuidado com os nossos relacionamentos. Precisamos tomar cuidado como estamos falando, como estamos nos comportando. Existe uma nuvem de testemunhas que estão observando cada passo, cada palavra, cada decisão, cada aliança, cada inclinação, cada projeção. Precisamos tomar cuidados, a começar dentro do nosso lar, Precisamos tomar cuidado em nosso trabalho, em nossas respectivas empresas. Precisamos tomar cuidado na roda das amizades, das conversas, que teoricamente devem ser para edificar. Precisamos tomar cuidado nesse tempo contemporâneo
inclusive com as mensagens que estamos enviando e que estamos recebendo. Só teremos uma igreja saudável se a mudança em nós for tão real que possa estabelecer parâmetros para os novos irmãos e irmãs. Só teremos uma igreja saudável se aqueles que estão se aproximando, se aqueles que estão se achegando, verem em nós, de fato, o Cristo. E posso dizer, de fato, esses são cristãos, são pequenos cristos. Ontem estava ouvindo, cheguei cansado, meus filhos estavam na minha vovó, e eu tomei banho, sentei na sala e não queria assistir, sabe, alguns programas que já não estão edificando. E aí procurando, vi lá a Record e tinha lá o Edir Macedo, o pastor Edir Macedo falando, e eu não, sinceramente, eu não sou de colocar em canal cristão, a não ser Lagoinha, Rede Super, mas também não queria assistir a Rede Super, então deixei lá no pastor Edir Macedo, e ele falou uma coisa que fez tanto sentido, ele estava falando sobre a importância de andarmos no Espírito do Senhor. E ele falou, olha, estou casado há 40 e poucos anos, citou a idade exata, eu esqueci, mas passam de 40 anos com facilidade. Ele disse, só foi possível estarmos juntos até agora, porque ela tem o mesmo Espírito do Senhor que eu tenho. E como nós temos o Espírito do Senhor, apesar de termos alguns pensamentos divergentes, em Deus conseguimos andar juntos. E ele falou algumas coisas também no que se refere à vida ministerial, e aquilo fez todo sentido, pois só tem como andarmos juntos e saudavelmente se de fato o que há em nós é o Espírito de Deus, e o que há no outro ou na outra é o Espírito de Deus. E uma vez andando juntos, nós vamos aprendendo uns com os outros, e aí há um crescimento mútuo. Aqueles 3.000 estavam ali como novos convertidos, como pessoas que precisavam aprender. Mas se elas fossem caminhar com enganadores, elas aprenderiam aquilo que não era correto de se fazer. Por isso, é importante quando esses novos convertidos, quando esses que estão se aproximando, olharem para nós, possam ver compromisso, dedicação, entrega, fidelidade, arrependimento, amor, temor, disciplina, espiritualidade, possam olhar para nós e dizerem, ali estão amigos de Deus. Essas são as características que esses novos convertidos precisam enxergar em nós. Precisamos olhar para eles e dizer, olhe para nós, como Pedro e João falaram para aquele que era paralítico, próximo à porta chamada Formosa, em Atos capítulo 3, versículo de número 4, olhe para nós. Essa responsabilidade é nossa, de conduzir, de levar a Cristo, trabalhar o amadurecimento desses novos convertidos no temor e no tremor do Senhor, não nos nossos achismos, não em nossas percepções às vezes humanas, mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Espírito de Deus está falando. Precisamos ser geradores de uma geração que tema, que ame e que se dedique ao Senhor, mas só será possível se eles olharem para nós. Ao olharem para nós, vejam também essas características.
No contrário, continuaríamos recebendo pessoas, continuaríamos ganhando pessoas e elas continuarão vivendo a mesma vida de antes, porque não estão enxergando diferença entre a igreja e o mundo, entre os cristãos e os mundanos. A maneira como nos comportamos, a maneira como nos posicionamos, precisa demonstrar que somos de Jesus. A maneira como nos relacionamos, a maneira como falamos, a maneira como lidamos com problemas, precisam apontar que somos de Jesus. Tem alguns que se levantam para cair, mas nós não somos desses. Por isso, eu quero aqui tecer 3 considerações nesse texto, que me fazem acreditar que, de fato, a nossa postura pode sim conduzir pessoas a uma maturidade cristã e fazer delas também pequenos cristãos. Eram 3.000 que se agregaram ao grupo dos discípulos porque reconheceram que Jesus era o Senhor e Salvador. Primeira consideração, versículo de número 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles só faziam isso porque viram nos 120 essa mesma atitude. Se eles estivessem chegando, como João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se eles chegando como bebês espirituais, olhando para os discípulos, vissem falta de compromisso, carnalidade, intriga, eles certamente entenderiam que aquilo era comum para os servos e servas do Senhor. Antes, eles, ao olharem para os discípulos, eles compreenderam que era importante se dedicar ao ensino dos apóstolos, aquilo que Jesus estava falando. Era necessário se dedicar à comunhão, era importante estar perto um do outro, era necessário insistir no partir do pão, relacionamento mais próximo, e era necessário oração. Seria maravilhoso se para qualquer um que se aproximasse dessemos uma pílula de espiritualidade super saiyajin. Mas não existe isso. O que existe é a espiritualidade que vai sendo desenvolvida no dia a dia. É a dedicação da leitura da palavra, é a dedicação da oração. Quem não tem tempo para orar está se automutilando, espiritualmente falando. Talvez não podemos ter 10 horas para orarmos, mas precisamos tirar pelo menos 5 minutos. Ou como Jesus olhando para Pedro disse, nenhuma hora. Nenhuma hora. Não podemos cair no engodo de Satanás, acreditar que só ouvir músicas vai nos aproximar de Deus. Não podemos cair no engodo de Satanás em pensar que basta ler um versículo na mensagem enviada pelo WhatsApp que vai estabelecer uma espiritualidade autêntica em nosso coração. Não! Precisamos nos dedicar ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e às orações. Dediquemo-nos para que os que estão nos vendo possam ver em nós um exemplo a ser seguido. Dediquemo-nos em nossas casas para que os nossos filhos possam ver-nos orando,
tendo intimidade com Deus na palavra, tendo amor pelos irmãos na comunhão e no partir do pão. Dediquemo-nos a essas verdades. Segunda observação, eles mantinham-se, versículo de número 44 diz, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Era uma ação que eles tomavam, que era proposital. Faziam isto porque entendiam que, como era o corpo, os membros fora do corpo estariam morrendo, quiçá, morreriam certamente. Então eles se mantinham unidos. Existem cristãos com tempo de igreja, mas que ainda não são maduros, que em vez de serem fontes de cura, fontes de restauração, fontes de renovação, eles continuam sendo caminhos de contenda e de tribulação, caminhos de guerras, caminhos de divisões. Se as pessoas estão se aproximando de ti, perceba, note, se elas estão se aproximando de ti porque elas querem ouvir de Deus ou porque elas encontram em você alguém que possa ouvir as suas muitas guerras e desorientações e usar o seu ouvido para, encontrando o seu ouvido, trazer você para perto para ganhar força em guerras. É bem simples isso. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. E eu acho que quando as pessoas olham Jesus em nós, elas não se dedicam a criar confusões. Os novos convertidos precisam olhar para nós e enxergar uma igreja unida. Tomé duvidou, Judas vacilou, Pedro negou, Mateus e alguns outros abandonaram, somente João permaneceu com Cristo. Mas a Bíblia diz, em Atos 1 e 2, que eles estavam juntos no cenáculo. Estavam unidos. Entendiam que havia brechas uns nos outros, mas essas brechas não eram exploradas para destruição, mas eram tratadas para edificação. Qual é a diferença da disciplina do Senhor e da disciplina do homem? A disciplina do homem pode levar à morte, mas a disciplina do Senhor sempre levará à vida. Pedro foi disciplinado e ele foi restaurado. Judas foi acusado e decidiu se lançar precipício abaixo, pendurado em uma corda, e foi partido ao meio. Entenda bem, a disciplina do Senhor sempre traz para perto e traz para a restauração, mas a dos homens, eles precisam, os novos convertidos, se aproximarem de nós para falar, fale das boas novas, me diga aquilo que eu li e não entendi, fale um pouco mais do Cristo. Quando eles se aproximarem dizendo, viu esta, olha, está vindo desse jeito, foge disso. Pontue não procede para um servo e uma serva de Deus. Ore pelo teu irmão, ore pela tua irmã, vamos juntos restaurar esta aliança, mas não nos permitamos criar divisões em nosso meio, sejamos crentes unidos. Terceiro e último,
vivam para a glória de Deus. Versículo de número 47 diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Eles aprenderam que a vida deles foi constituída, foi estabelecida para a glória do nome do Senhor. Poderiam ser verdadeiros acusadores antes, poderiam ser verdadeiros tumultuadores antes, poderiam ser homens sanguinários, mulheres de contendas. Mas uma vez que receberam Jesus e o Espírito do Senhor se apossou da vida deles, naquele momento eles se tornaram novas criaturas, tornaram-se filhos e filhas de Deus, tornaram-se participantes, pertencentes à família de Deus. E eles entenderam que o propósito da vida deles era para o louvor e a glória do Senhor. Deus estabeleceu-nos como igreja para que nos tornemos exemplo para aqueles que o Senhor vem acrescentando. Que então eles vejam em nós, mais uma vez repito e assim terminando, compromisso, dedicação, entrega, fidelidade, arrependimento, amor, temor, disciplina e espiritualidade. Que vejam em nós pessoas que são amigas de Deus e não amigas do mundo. Que eles enxerguem em nós isso. Se queremos viver o milagre da salvação e testemunharmos esta salvação alcançando os nossos irmãos, é necessário observarmos esses pontos. Assim fazendo, cresceremos como igreja, como casa de oração, e iremos, no nome do Senhor, impactar o local onde Deus nos plantou, pois o local onde Deus nos plantou é a nossa terra missionária, é o nosso campo missionário. Que Deus muito nos abençoe e que Ele nos traga ainda mais entendimento na palavra, para que, crescendo, possamos exalar o perfume de Cristo a todos aqueles que estão à nossa volta. Que Deus abençoe seu domingo. Que o Senhor te dê um domingo, um término de manhã extraordinário. Que o Senhor acrescente dias satisfatórios no seu viver. Que a sua família seja assim motivo de alegria no seu coração, como em Salmo 128. Que a sua família seja bálsamo, que a sua família seja alegria para você, felicidade, restauração. Que você tenha na sua casa um verdadeiro lar e que o seu lar seja um pedacinho do céu. Se você puder, mais tarde, às 17 horas estaremos aqui neste templo. Venha um pouquinho mais cedo, chegue 10 minutos antes, tira um momento de qualidade para orar de joelhos, buscar a face de Deus, esqueça o papo, ou quero conversar, então chega mais cedo, ou que seja depois do culto, mas que naquele momento ali você construa um ambiente de espiritualidade, a começar de sua vida. Dedique-se à oração, tira 10 minutinhos, venha um pouquinho mais cedo, às 5 horas em ponto, se o Senhor nos permitir, e que se nós, de nossa estrutura, conseguirmos, nós iniciaremos e realizaremos essa celebração ao Senhor até às 18 horas, por causa da obra, como eu já o avisei. Vamos ficar sobre os pés? E vamos